E aí, pessoal, chegou a hora. E duas frases chegam forte junto com isso. Dia de provar se temos grupo e vamos buscar o título brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes, não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais sobre esta atividade. Gente, o Campeonato Brasileiro começa hoje. E o Grêmio tem problemas, a gente já conversou em muitos vídeos no sábado, mas no domingo, logo pela manhã, bem no início da manhã, Marcos Herrmann falou para algumas rádios e dentro da sua conversa algumas frases me chamaram. A primeira delas: hoje é dia de provar o grupo do Grêmio. Ele se mostrou incomodado com a questão do Covid, que é natural, o Grêmio trabalhou toda a semana, e aí chega no final da semana com uma questão muito clara de perder jogadores importantes. É óbvio que incomoda o dirigente, incomoda o torcedor, e isso faz parte, não tenho nenhuma dúvida disso. E de fato isso incomodou. O Marcos Herrmann se mostrou incomodado, mas a mesma frase ele diz: nós temos 38 jogadores no grupo principal e em cima dessa realidade nós vamos sim buscar a vitória, porque é o dia de provar o grupo do Grêmio. O Grêmio gosta de valorizar a qualidade do seu grupo, isso não é de hoje. E nós aqui insistimos muito em valorizar as categorias de base do Grêmio. Pois hoje eu vou falar para vocês a escalação que está definida, que ontem à noite a gente adiantou aqui no canal. Quem viu o vídeo da noite viu o que iria acontecer e acabou se confirmando isso. É óbvio que só antes do jogo a gente vai saber, mas acabou se confirmando isso. Em cima dessa situação e dessa realidade, a gente vê um número muito grande de meninos formados dentro do Grêmio, o que valoriza muito essa situação. Marcos Herrmann falou, por exemplo, sobre os adversários, e ontem nós já vimos o São Paulo jogar pouco dentro dos seus domínios contra o Fluminense e quase perdeu o jogo. Essa é a verdade. Por que eu quero que a gente fique muito atento e todo final de rodada nós vamos fazer uma live aqui para comentar a rodada? Por quê? Porque esse campeonato se ganha rodada a rodada. Nós não podemos abrir mão mais de nenhum ponto. Nós vimos, esse campeonato se decide por um ponto. Então nós temos que encarar ponto a ponto todo o campeonato. Porque, e aí eu pego a segunda frase de Marcos Herrmann: nós vamos lutar e buscar o título brasileiro. O Grêmio prioriza, sim, o brasileiro. Vai ter um jogo que talvez na final da Copa do Brasil. Claro que pode acontecer. Se não estiver na final da Copa Sul-Americana, jogando contra um Boca, por exemplo, é evidente que tu pode, um dia, 3 jogos antes, mas não vamos ser tão preciosistas na hora de analisar e na hora de pensar isso. Eu estou criando uma figura hipotética num futuro. Antes disso, o que vale é o que nós estamos vivendo hoje. E o Grêmio focado para priorizar o brasileiro. Lembram que nessa última semana, na Sul-Americana, o Grêmio levou um time da transição lá, inclusive com pouquíssimos jogadores. Essa realidade é uma nova situação que a gente está vivendo e entendendo, e a partir daí é preciso pensar o Grêmio dentro dos seus suportes. Como eu disse há pouco, o Grêmio tem 38 jogadores. Marcos Herrmann usou o termo demasiado, ele acha que tem muita gente. Mas na sequência também diz, mas é essa hora que a gente vai ver. Valorizou muito o Jonathan Robert, que é um jogador que está lá, que é da base nossa, que a gente apoia muito, que a gente pediu muito, que foi para o Cruzeiro, que foi lá para Portugal, e a gente aqui apoia muito esse menino. Esse espaço aqui sabe do seu talento e da sua força, e espera muito vê-lo com a camisa tricolor, e acho que hoje, inclusive, a gente pode ter Jonathan Robert jogando há algum tempo, principalmente se as coisas não caminharem bem, e acho que ele deve entrar, se entrar lá no lugar do Léo Chu. Pode ser uma das soluções pelo lado do campo. Vamos falar da projeção de time, porque isso levou muitas pessoas a discutirem a figura do Lucas Silva.
E aí eu acho que nessa hora a gente tem que dar razão e um pouco de um voto de confiança para o treinador. Eu vi muita gente criticar o Lucas Silva e a opção do técnico, porque, pô, tem o Darlan, tem o Jean-Pierre, mas é muito cedo para a gente fazer a mesma frase que a gente usou em outros momentos para outros treinadores, sobretudo para o técnico Renato. Por quê? Porque ele ainda tem o conhecimento pequeno do grupo e ele ainda está desenvolvendo. E pelo que a gente está vendo, ele não tem essa história de optar por um ou outro. O Grêmio não repete problema. O Grêmio repete virtude. Até agora, o treinador do Grêmio repete virtude. Então não vamos fazer nenhum tipo de ilação, nenhum tipo de relação do treinador. A informação, e eu passei ontem para vocês, o Grêmio vai com Breno, Wanderson, Jeromel, Rua, Diogo Barbosa. Vai jogar com o Thiago Santos, Lucas Silva, que seria o Michael, não, vai Lucas Silva e Matheus Henrique. E na frente os meninos Léo Pereira, Ricardinho e Léo Chu. Lembrando, 3 da base na frente, um no meio campo da base, que é o Matheus Henrique, 2 na defesa, que são Wanderson e Juan, e o goleiro, o Breno. O Grêmio vai com 7 jogadores, 7 jogadores das categorias de base no jogo de hoje, o que mostra o tamanho desse trabalho. A gente sabe que os titulares não teriam tanto, porque tem o Diego Souza que é titular, a gente sabe que o time não vai ter 7, mas é claro o novo conceito que o Grêmio está disponibilizando, o novo conceito que o Grêmio está fazendo valer, o discurso que muitas vezes a gente usou aqui, o Grêmio fala uma coisa e faz outra, o Grêmio hoje fala uma coisa e faz o que fala, e a gente valoriza, e principalmente, acho que esse é o ponto da grande reflexão que nós temos que ter abrindo o domingo do Campeonato Brasileiro, é que o Grêmio valoriza e prioriza o Campeonato Brasileiro pela primeira vez, tranquilamente, nos últimos 10 anos. Tranquilamente nos últimos 10 anos. Um clube que pensa no Brasileirão, que pensa em ganhar o Brasileirão, valorizando os seus jogos dos menores aos maiores. E é assim que o processo se dá. Tu tem que começar forte, ganhar esses jogos. Hoje ficou um jogo muito complicado em razão de todos os problemas que o Grêmio teve de quinta-feira para cá, mas isso também não indica, tenho certeza que o pessoal do Ceará está dizendo, eu não queria era o Grêmio na minha frente na estreia. E então, vamos lá fazer a nossa condição de clube grande, de clube vencedor, e vamos vencer na estreia para fortalecer, sobretudo, o discurso que o Grêmio tem colocado da força do seu grupo, e isso a gente está aqui também para aplaudir, porque finalmente, e é preciso dizer isso está fechado com o torcedor. Tanto a utilização da base, como a priorização do Campeonato Brasileiro. O que faz com que a gente esteja abraçado, irmanado, todos empurrando para o mesmo lugar, que era o que faltava, sinceramente, no ambiente tricolor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.